O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro e estavam com medo. Mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, você que está em sua casa aí, acompanhando com alegria essa Santa Missa. Que maravilha, Deus seja louvado, viu? Pode se acomodar um pouquinho aí na sua casa. Vamos pedir a graça que o Espírito Santo nos ilumine, para que essa palavra que nós acabamos de ouvir possa entrar no nosso coração e nos preencher também desta alegria. Tirar o medo e nos encher de entusiasmo, de alegria, mesmo em tempos de crise. A alegria não pode faltar, né? O medo não pode vencer o poder da fé, o poder da alegria. Amém? Nós estamos aqui nessa oitava de Páscoa, né? E todo o Evangelho fala dessa alegria do encontro com Jesus, cenas de encontro com Jesus. Mas eu quero começar com a primeira leitura. Interessante, gente, vamos olhar assim, um personagem, Pedro, lá na Galileia, a função dele, o ofício dele a gente sabe, ele era um pescador, né? Não se tem muitas informações do grau de instrução de Pedro, talvez soubesse ler, escrever, né? Mas assim, mais do que isso talvez não, porque a função dele não era isso, né? Era um pescador, é muito bom de fazer rede, lançar rede, pescar, arrumar barco, enfim, Pedro. Vocês perceberam a primeira leitura de hoje? Vocês puderam prestar atenção nos detalhes, enfim. Depois da experiência de Cristo ressuscitado, olha só o que acontece com Pedro, minha gente. Ele se levanta em praça pública, olha só, e começa a anunciar Jesus. Faz aquela pregação, e através de sua pregação, centenas, dezenas, milhares de pessoas se entusiasmam e começam a acreditar em Pedro, acreditar em Jesus, pelas palavras de Pedro e dos outros discípulos. Olha que maravilha, olha o que Jesus fez na vida deles, minha gente. É impossível, depois que a gente tem uma experiência de Cristo ressuscitado, é impossível a gente ficar na mesmice, não. Por isso que essa Páscoa, ela tem que renovar a nossa vida. Ela tem que trazer um diferencial. Não é só recordar aquilo que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, mas é a luz, a experiência, a revitalização de uma vida nova que tem que nascer em nosso coração. É esse desejo que a gente se renova a cada dia. Por isso que o Evangelho é sempre atual. Por isso que o Evangelho é sempre para hoje, não é para os outros, não, é para mim e para você. O Evangelho é para cada um de nós. E é sempre atual. Você pode ler o mesmo texto centenas de vezes, mas sempre vai encontrar uma novidade, porque é aquilo que é uma resposta para a sua vida, para a nossa vida. Por isso que essa novidade, olha o que aconteceu com Pedro, isso também deve acontecer conosco, ser testemunhas da fé, testemunhas do ressuscitado.
Anunciar Jesus, viver Jesus, anunciar através da nossa experiência de vida, do nosso testemunho concreto, da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, a gente está vendo toda essa movimentação. Ontem a gente ouviu, né, que Pedro e João, o discípulo amado, foram correndo correr ao túmulo, algumas mulheres correndo ao túmulo, enfim, né, entraram, tiveram aquela experiência. Hoje, novamente, as mulheres correndo, vão lá, enfim, tudo isso. Muita gente correu ao túmulo, o túmulo estava vazio já, estava vazio. A única que não foi, você percebe? A única que não foi, não precisou, Nossa Senhora, não precisou, ela não foi conferir, ela não foi confirmar. Os outros precisavam dessa confirmação da fé, nós precisamos dessa confirmação da fé. Maria não precisou, ela não foi correndo ao túmulo. Por quê? Por quê, minha gente? Sabe por quê que Maria não foi? Porque ela já sabia que seu filho estava vivo. Que lindo! Enquanto todos estavam esperando já um sinal, a gente vai ver daqui um pouquinho os discípulos de Emaús, enfim, tristes, isolados, e Jesus aparece, se aproxima deles, recorda a Sagrada Escritura, desperta a fé novamente. Maria não precisou. Que essa experiência do Cristo ressuscitado, que esses sinais que Deus está dando, possam suscitar ainda mais a nossa fé. Aliás, os sinais que Deus está dando. Eu já fiz essa reflexão e eu gostaria de partilhar com você aqui. Os sinais que a gente está percebendo da ação de Deus. O que está acontecendo? A gente está confinado, a gente está com medo, a gente está em casa, se protegendo. Ou seja, o que Deus está mostrando? O que Deus está revelando tudo isso? Eu vou destacar 4 coisinhas só. 4 coisinhas para você guardar no teu coraçãozinho. Minha gente, a primeira coisa que esse tempo, esse contexto está nos ensinando, a gente tem que prestar atenção. O cuidado com os idosos. Nesse mundo tão agitado que a gente vive, nessa realidade estressante que a gente vive, de repente tudo isso acabou e a gente aprendeu a parar, trocar agenda, desfazer a agenda, enfim, nossa, eu não posso, enfim, pode, aprendemos, tivemos que forçosamente parar. E nessa realidade digital, contemporânea, pós-moderna, moderna, que onde as crianças já nascem já sabendo lidar com um celular, os nossos velhinhos, os nossos idosos, estavam cada vez mais ficando para trás. Era um peso, descartados, não digo para a maioria, pelo amor de Deus, não digo para a maioria, mas era a mentalidade. Não são produtivos, estão pesando para o sistema, porque agora tem que pagar aposento, pensão e tudo mais assim. Então eles eram deixados de lado. Não sabem lidar com o Facebook, com o Instagram, não tem essas redes sociais, enfim, então eram deixados de lado. A juventude, os mais novos, enfim. O que isso está nos ensinando? Que diante dessa pandemia, que eles sabemos que são do grupo de risco, temos assim um medo de perdê-los. Então a gente está cuidando. Olha os sinais da ressurreição dessa pandemia. Estamos cuidando mais e melhor dos nossos pais, dos nossos avós. Estamos resgatando a experiência, a sabedoria. Deus seja louvado por isso, minha gente. Deus seja louvado por isso. Outra coisa. Quantas vezes nós, aí você, talvez, não sei se você já jantou hoje, mas daqui um pouquinho vai jantar, depois da missa. Mas geralmente a gente faz o quê? De manhã, no café da manhã, no almoço e na janta, já senta e já vai com aquela velocidade, comendo já. E nem sequer lembra de fazer o sinal da cruz. E diante dessa realidade a gente fica pensando, meu Deus, que medo, nossa, a gente ouve uma notícia aqui, acolá, meu Deus, será que vai ter comida no mercado? E agora tem gente que está estocando, enfim. E o que está nos ensinando tudo isso? A começar a agradecer a Deus e valorizar aquele pratinho de arroz e feijão que a gente tem todo dia. Agradecer, fazer uma oração de gratidão por aquilo que a gente recebe. Então vamos começar a pensar, são os sinais de Deus, Um outro sinal que a gente pode aprender, quando a gente ouve as notícias, enfim,
O que acontece com o corpo diante dessa pandemia? A gente vai ficando sem ar, sem respiração, ataca o sistema de respiração, o pulmão, enfim, ataca. E a gente fica sufocado sem ar, quer respirar. E aí vai ter que ser entubado, né? E o que acontece? Quantas e quantas vezes, seja sincero, com amor a gente diz, quantas e quantas vezes a gente parou para agradecer a Deus? Respira fundo agora. Quantas vezes a gente parou para agradecer? Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu tenho todo dia e de graça. Eu sempre costumo dizer aqui, na minha vida, quem não sabe agradecer, não merece receber. Aprenda a agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, pelo ar, porque de repente lá na frente, meu Deus, Deus nos acuda, mas se precisarmos de recursos, a gente vai ter que precisar de um respirador, quando a gente tem esse ar maravilhoso que Deus nos manda todo dia. Então agradeça a Deus, seja grato, né? Outra coisa, minha gente, quantas vezes também nós, no nosso ambiente de trabalho, porque aquele patrão, meu Deus do céu, porque aquele emprego, porque eu ganho pouco, porque isso e aquilo, é aquela ladainha de reclamação do patrão, do emprego, do tempo, do horário, enfim, do salário, dos colegas. A gente reclama, minha gente, nós somos reclamões, e aí, diante de toda essa realidade, muita gente, infelizmente, que pena, está perdendo emprego, e aí? Então aprenda também a valorizar, a fazer com amor o trabalho que você está fazendo, faça com amor, agradeça a Deus, tá? E peça também por aquelas pessoas que não têm oportunidade, aquelas pessoas que não têm nem sequer, né, tem chance de receber um salário. Então sejamos gratos a Deus. Talvez isso tudo, minha gente, são os frutos, os sinais, nesse tempo de conversão, nesse tempo de quaresma que acabou, nesse tempo pascal que a gente está vivendo. Então vamos saber ter esse coração agradecido. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque nessa noite nós estamos vivendo essa alegria da ressurreição. Jesus está vivo, vencedor, vitorioso, mas também, nosso Senhor, nós estamos aprendendo tantas situações. Dê-nos a graça, Senhor, de valorizar as pequenas coisas, a manifestação do Teu amor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero que você agora, pelo 1938719620, ligue, porque nós vamos assim preparar a mesa do ofertório, para que você também possa receber espiritualmente a Santa Comunhão. Amém?